Olá, pessoal. Boa tarde, espero que estejam me ouvindo bem. Eu sou o professor Jaime, estou fazendo minha autodescrição aqui. Eu sou moreno, tenho cerca de por volta de 40 anos, uso óculos, meu cabelo é castanho, estou usando uma camisa verde escura com listras muito finas, que acho que nem dá para ver pelo vídeo, tá? Estou aqui em casa e, bom, começando então, também venho dos cursos do Cinema Educação, do projeto, tá? Participei de algumas oficinas, até cheguei a dar algumas, estudei 2 vezes, se não me engano, foram 1 ou 2 vezes, um dos módulos do curso, tá? Mas antes disso, já tinha feito o curso, tinha feito outro curso, alguns cursos de extensão, que foram dados na Unicamp sobre cinema e educação, do pessoal do Olho, tá? E nesse processo de quarentena, né, eu só tenho a dizer que a gente podia até ter feito muito mais filmes, apesar de termos tido a iniciativa da TV Câmara, né, apesar de ter que muitos professores fazendo, mas ainda acho que a produção poderia ter sido ainda muito maior. Tá? Nessa quarentena, eu acabei ficando muito fazendo material em cima de tutoriais sobre a plataforma de ensino, né? Naquele começo em que nenhum de nós sabia direito como ia trabalhar com aquela plataforma do Google Sala de Aula, algumas sobre recursos de pesquisa na internet, sobre a própria confecção de filmes, mas para essa palestra aqui, eu preferi passar um outro filme, um dos últimos trabalhos que nós fizemos, eu e a minha esposa, que não foi exatamente para a Prefeitura de Campinas, não foi para um projeto que fizemos ao longo do segundo semestre, que em cima da questão racial, tá? Então, ela é mais voltada no sentido mais amplo de inclusão. Eu vou passar o filme, tá? E depois eu gostaria de fazer uma discussãozinha, conversar um pouco sobre como esse filme foi feito, tá? Dar umas dicas sobre a questão da acessibilidade dentro do filme, na confecção do filme, como pensar a acessibilidade no filme, tá? Pouca coisa, porque esse é um tema muito amplo, tá? E para fomentar mesmo um debate acerca disso, tá? E sobre acessibilidade em geral, né, no quesito de audiodescrição, de transcrição de libras, mas são coisas separadas que eu vou estar trabalhando. Uma coisa é você fazer um filme buscando acessibilidade, outra coisa é você fazer um filme realmente que seja acessível. Não é o caso desse filme, esse é um filme que busca a acessibilidade. Vamos trabalhar em cima dele justamente para ver como ele seria um filme que se tornaria mais acessível, tá? Vou passar aqui, peraí só um instante. Opa! Como eu falei, esse foi um dos últimos trabalhos que eu e a minha querida esposa fizemos, tá? Durante essa quarentena. A gente começou a fazer os vídeos agora nesse período, que normalmente não se tem tempo, né? E com a questão da situação educacional, né? Do nova realidade, novo normal, a gente pôde trabalhar com isso, aplicando, né, no meu caso, aplicando o que a gente aprendeu nos cursos do Cinema e Educação, do projeto Cinema e Educação. E teve outros vídeos, né, teve vídeos para a escola, mas para aqui, para a rede, né? Mas como esse já foi o que mais englobou, foi o que pegou mais em termos de técnica, em termos de uma rotina de trabalho, né? Então achei mais interessante trazer esse vídeo, né? E em cima dele a gente trabalhar essa questão da acessibilidade no vídeo. Tá? Vou querer chamar a atenção para alguns itens. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação, só um segundo. Eu vou falar somente alguns detalhes desse vídeo, tá? Que ajudam a tornar ele mais acessível
uma preocupação que a gente tem. A ideia é trabalhar com conceitos do que se chama de design universal, né? Ou seja, pensar o produto, no caso o vídeo, né? De forma que que eu consiga chegar a mais pessoas. É claro que esse vídeo, apesar de ser uma contação de história, de ele começar como um vídeo infantil, né? É óbvio que o tema dele não é infantil, né? Na verdade, um vídeo feito voltado para professores, né? Entendeu? É um vídeo para professores, tá? Mas teve muita gente que eu fiquei sabendo que usou ele junto com alunos, somente do Fundamental 2, né? Mas aí acho que tem que tomar um cuidado sobre o que vai se desenvolver com esse trabalho. Só jogar um vídeo, só jogar qualquer material, obviamente não resolve a questão. Você está suscitando um debate, você está colocando uma situação nova, né? Ou você quer que o aluno ou o professor se identifique, que seu público se identifique com a obra, então você tem que trabalhar esse material posteriormente, em seguida, né? Antes, durante e depois de exibir o material. Tá? Mas nesse caso aqui, o público, na verdade, pensado para esse vídeo era um público mais adulto. A linguagem utilizada, mesmo sendo uma linguagem infantil, é óbvio, né? Que tem um viés para uma subjetividade para um público que não é infantil. Também o texto no final, sem narração, também foi proposital, né? Entendeu? Chegamos a cogitar colocar narração no final, mas vimos que não era necessário para o público que a gente quisesse. Agora, num processo de design universal mesmo, né? Entendeu? Aí a obra teria que ser modificada para poder se adaptar a situações de baixa visão, ter tanto a audiodescrição, que também não está prevista nesse vídeo, tá? Mas, tirando esses dois aspectos da audiodescrição e de não ter uma narração que auxilie pessoas analfabetas e com problemas de visão, não letradas e com problemas de visão, o resto do filme tem sim. Eu estou falando isso, conscientemente a gente sabe as limitações de acessibilidade que o vídeo tem, entendeu? Foi uma opção nossa não incluir determinados níveis de acessibilidade. Não que a gente fosse fazer uma audiodescrição para o filme, uma transcrição de Libras, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de deixar o vídeo pronto para que isso pudesse acontecer. Mas antes de chegar nesse ponto, tem uns aspectos que ajudam qualquer vídeo a ser mais preparado para um design universal, né? Uma questão, por exemplo, é a questão da iluminação, como você vai trabalhar a iluminação do vídeo, como você vai fazer a captação do áudio do vídeo, tá? Para poder que o áudio seja claro e que o contraste e de luz, de cores, e que a situação de foco, né, da narrativa esteja ali. Claro que também tem o texto, né? Esse texto foi trabalhado foi criado em 2 dias e depois trabalhado, ensaiado antes de ser lido, etc. Com relação ao fundo, ao chroma key, ou seja, a retirada do fundo, né, que permitiu mais liberdade para trabalhar um fundo mais dinâmico. Por exemplo, a ideia sempre foi, como é uma narração, uma contação de história, então no caso desse vídeo, é claro, estou falando cima sempre desse vídeo nesse formato. Se fosse um vídeo gravado com série externa, um vídeo gravado com mais pessoas, mas é um vídeo de contação de história onde o foco está na forma como a história é contada, no texto que está sendo lido, né? Está sendo declamado. Então, você tem, usando em cima desse tipo de dispositivo, aí você tem uma gama de possibilidades para tornar ele acessível. Se fosse um outro tipo de filme, né, com um outro tipo de captação de som, de imagem e som, se fosse um filme apoiado não em texto, mas apoiado em imagens, por exemplo, aí o trabalho seria outro. Existe, claro, um apoio em imagens também, que é o fundo dinâmico que está correndo atrás do filme, né, entendeu? E que também teve um cuidado em termos de foco, de sentido para fazer para a história, né? Ou seja, nada está por acaso. A retirada do fundo foi permitida através desse mecanismo aqui, que é simplíssimo e super barato,
que a gente colocou um TNT verde. Esse tom de verde não é ideal, mas deu, tá? Seria melhor um verde limão. Esse aqui é um verde mais escuro. E para não ter que pregar ele na parede ou colar ele com fita adesiva, que cai, que desmancha, eu coloquei um varão de cortina, tá? E simplesmente pendurei ele como se fosse uma cortina. Esse TNT tem 5 metros, o que permite que ele chegue até o chão. Se fosse necessário, não gravamos nada nesse sentido ainda, fazer uma gravação de corpo inteiro, então dá para puxar o TNT cobrindo o chão e retirar e filmar uma pessoa de corpo inteiro no cenário, tá? E depois retirar o cenário atrás e incluir qualquer coisa, tá? É uma solução bem simples que funcionou, tá? Que tem funcionado. Aqui, uma foto dos bastidores durante a gravação. Mesmo usando o varão, como ele tem uma distância para a parede, se vocês repararem aqui, né, ele foi grudado na parede ainda com fita adesiva. A gente reparou que com isso melhorava a captação a retirada do fundo, tá? Mesmo porque também parava, não balançava. Então ele ainda está preso com fita adesiva aqui atrás, e tem uma luz aqui embaixo, na parte de baixo, tá? Que ajuda a fazer o recorte depois. O programa que foi usado, o recorte, vou te falar, vocês podem ter gostado, o pessoal gosta, mas ele não está perfeito, tá? O software também utilizado não é o de última geração, então também ele tem vários softwares que fazem isso melhor do que o que eu usei, tá? E dos itens, e além disso, a gente utilizou, como eu falei, o TNT verde, né? O ideal é um verde limão, tá? Algumas luminárias comuns, no meu caso foi só uma luminária aqui no chão, mais a luz do próprio ambiente, que eu troquei para uma lâmpada mais forte, tá? Sempre de LED, para não gerar calor. Desse dia, inclusive, estava bastante quente. A captação foi feita por celular. Eu tenho câmera para computador, coisa e tal, mas como os celulares avançam mais rápido, foi mais interessante para a gente utilizar o celular, que tinha uma qualidade de 4K, né? Uma das mais altas, já tem de 8K, mas a captação era melhor possível, era com celular, do que qualquer câmera que eu tivesse em casa ou no computador. Tá? Então, eu preferi captar com o celular, gravou nele e depois repassei a gravação para o computador. Tá? Teve problema de memória, porque a memória do celular não era tanta para fazer uma captação de 10 minutos. Né? Esse ring light, que na verdade é uma luminária específica para iluminar rosto, foi a única aquisição que fizemos, porque nas experiências anteriores a gente via que as sombras que ficam no rosto, que é o normal, quando, por exemplo, hoje mesmo, agora nesse momento eu não estou usando o ring light, então é claro que fica com sombras o rosto, não fica tão legal. Usando uma luz específica, com a cor certa, branca, né? Ou amarela, dependendo do tipo de pele, do efeito que você quer fazer. Então você consegue dar uma melhorada bem grande, como é possível ver no próprio vídeo, né, na qualidade, no destaque do rosto, né, do tom da pele, em relação ao resto do cenário. Tá? Então essa aqui foi uma aquisição que a gente teve que fazer, mas foi a única que foi necessária fazer. Um programinha de teleprompter, para a pessoa que está fazendo a apresentação não parecer que está lendo, igual o William Bonner no Jornal Nacional. Tá? Esse teleprompter, na verdade, é só um site que você copia e cola o texto dentro dele, e ele vai passando o texto à medida que você vai falando. Ele detecta o som da sua voz, e aí, pelo reconhecimento de voz, ele sabe que ponto do texto está e avança. Não é perfeito, mas funciona muito bem. Tá? Às vezes dá uma travadinha, coisa e tal, mas pela proposta dele, funciona muito bem. Então você consegue fazer um teleprompter e dar a impressão que não está lendo, não precisa decorar o texto. A gente já tinha feito outras vezes decorando o texto, decorando em partes, depois falando cada parte e gravando, né? A gente nunca é difícil gravar de primeira, né? Aqui está o resto do cenário. O teleprompter, que é um site, como eu falei, né?
não é um programa, é um serviço de um site. Fica aqui no computador, a câmera, esse arco aqui é o ring light, que não é uma luz forte, uma luz até relativamente fraca, mas destaca o rosto aqui. Não repara na bagunça atrás aqui do cenário, tá? E aí, mas agilizou bastante. Acho que a gente só precisou falar o texto completo 2 vezes, tá? E depois escolher os melhores momentos das 2 vezes, ou 2 vezes e meia, tá? E a preparação é que foi mais interessante. Isso que eu estou colocando aqui foi uma preocupação nossa, né? É alguma das preocupações de fazer um trabalho em que você em que você tivesse garantia para o público que está falando, na escolha do tipo de do tipo de texto que vai ser usado, a preparação do ambiente para poder corresponder, fazer uma situação em que todo vídeo corresponda à narrativa que você quer dar, ao sentimento que você quer passar, tá? A mensagem que você quer passar, tá? E isso é um tipo de acessibilidade, uma acessibilidade mais técnica, mais voltada para o cinema, né? Não é uma acessibilidade voltada para a inclusão, necessariamente, para um formato de educação especial, né? Aqui, nessa imagem aqui, que eu retirei do YouTube, é um exemplo de legenda. Eu acho que pouca gente sabe, mas o YouTube permite você configurar, também porque esse é um recurso novo do YouTube, recente, né? Ele permitia legenda. Inclusive, o YouTube cria legendas automaticamente fazendo reconhecimento de fala, né? Mas ele também permite que você edite não só edite as legendas, o formato das legendas, para que elas fiquem mais acessíveis. No caso aqui, eu modifiquei a legenda botando um fundo mais roxo, tá? Trocando a cor normalmente branca para amarela, aumentando o tamanho da letra, tá? Mas no caso ainda a letra ainda está em maiúsculas e minúsculas, tá? Se você que para esse tipo de vídeo, para o público para que ele foi pensado, tá? O público em geral, não pensando exatamente em pessoas com necessidades especiais, tá? Isso daqui já ajuda bastante até pessoas idosas e algumas pessoas com alguns níveis de baixa visão, né? Ou pessoas mesmo distraídas, que está fazendo uma coisa e precisa da legenda só para perceber alguma parte da fala. Em outros vídeos, por exemplo, tem vídeo de rap, por exemplo, tem um vídeo, que a pessoa fala muito rápido, né? Então tem que tomar. Então o vídeo, eu acabo colocando a legenda, né, para poder facilitar para a pessoa entender o que a pessoa realmente está falando, porque a forma como ela fala com jargões que se fala na música, você perde muita informação, né? Se você não a menos que você tenha ouvido a música 10 vezes antes, né? Se você seja fã do artista. Aqui é a mesma legenda, só que aqui eu coloquei ela toda em caixa alta. Eu, particularmente, prefiro assim, se for para usar a legenda com o objetivo de melhorar a acessibilidade, né, para pessoas que são letradas, então eu prefiro que ela fique nesse tipo de formato, com o destaque de fundo, com a cor amarela, para não se perder no branco de alguma cena, né, e letra grande e todas em maiúsculo. Tá? E aqui, para finalizar, eu fiz essa montagem, isso aqui é uma montagem, colocando onde poderia estar um intérprete de Libras, nesse caso. Tá? O sinal que ela está fazendo não tem nada a ver com o filme, tá? Um tamanho razoável para que ela seja visível, né? E que isso... É claro, quando você começa a colocar mais elementos, o filme, ele, como eu falei, foi pensado com nível de acessibilidade. Então, o que temos nela? O que foi pensado nele? Ele tem um foco, que ele sabe que o foco dele é a narrativa, entendeu? Você vai fechar os olhos e ouvir a pessoa falando e vai entender muito perfeitamente a história. Pelo menos até a parte que começa as legendas, né? Ele tem poucos elementos de tela, né? Esse fundo abstrato e essa aquarela passando, né, com uma representação dentro do filme, e você tem esse minimalismo, né,
foi pensado para poder deixar o filme mais acessível mesmo, porque, como era um filme longo, é claro, tem outros elementos também. O uso de aproximações artificiais de câmera, né, foi feito na pós-produção, só tinha uma câmera, só foi usada uma câmera, mas se faz um close, se faz meia distância, se dá uma afastada, aproximada, tem enquadramentos diferentes usando os recursos do software de edição, né? Que é para dar uma dinâmica e ajudar na narrativa, né? E você pode complementar isso. No final tem um afastamento também de câmera lento, que é também para dar um efeito, auxiliar na narrativa, além do fundo dinâmico, né? E aqui do canto aqui, você deixa um espaço em que isso foi pensado para onde se pudesse colocar um intérprete de Libra. Na parte de baixo, onde vocês estão vendo a legenda, de fato foi pensado que a gente não poderia colocar informação nenhuma aqui embaixo, tá? Quer dizer, vai ter informação, porque o vídeo é né? Mas você não vai botar nenhuma informação específica para ser captada aqui embaixo, porque você sabe que ali pode ter uma legenda, né? Entendeu? E aí chegamos na parte que eu queria colocar para vocês, tá? O que eu falei até agora se refere a deixar um vídeo melhor para qualquer um assistir. Não são recursos exatamente de acessibilidade, são recursos de produção para melhorar a qualidade final de um filme, tá? Mas quando você pensa no design que atinja o máximo de pessoas possíveis, né? Então você tá indo em direção a uma acessibilidade maior, tá? Eu tinha brincado, quando eu estava fazendo esse slide, eu tinha brincado com essa palavra Accessibility Read, que era meio tipo Wi-Fi Read, quando você pega quando você pega uma TV que tem condições, um aparelho, um dispositivo que tem condições de ter, por exemplo, um Wi-Fi, e não tem. Você só vai ter se você comprar um aparelhinho e encaixar nele. A mesma coisa, por exemplo, celular 5G Red. Ele está pronto com o 5G, mas ele não tem o 5G ainda, mesmo porque o 5G não chegou. Quando o 5G chegar e você puser um chip 5G nele, ele vai funcionar com 5G. Mas, por enquanto, ele está pronto para. Então, eu tinha pensado no termo Accessibility Ready, e de fato existe. O engraçado é que de fato existe. Esse termo existe, e significa exatamente isso, tá? Você fazer um design que esteja pronto para acessibilidade, ou seja, ele não é um design que, em si, você já pensou em todas as possibilidades para deixar ele acessível. Não é essa a questão. A questão é que você fez o filme pensando que, se ele for ter legenda, então você já sabe que você fez o filme pensando que deixando um espaço com menos informação ali no todo do vídeo, onde você não vai invadir, porque você sabe que ali vai botar uma legenda. Se você sabe que no seu canto direito ou no canto esquerdo do vídeo, você vai ter que deixar um espaço para poder colocar um intérprete de Libras ali, entendeu? Você está imaginando que vai ter a situação. Não é você que vai botar a Libras ali, não é você que vai fazer colocar o texto da legenda embaixo. Não é você vai fazer alguns recursos no vídeo que vai permitir que ele tenha, na edição do vídeo, que vai permitir que ele tenha audiodescrição, tá ok? Então, vamos lá. Na parte de áudio, às vezes a gente faz um filme super legal, etc., e a captação do áudio fica ruim. Captar áudio é difícil, tá? Os celulares têm baita recurso de câmera, mas na parte de áudio, a grande maioria, se não a totalidade, peca de trabalhar com áudio. Esse vídeo que nós assistimos, o áudio, eu testei a captação, não nesse, desculpa, mas nesse sistema, naquele estúdio, que foi é um estúdio mesmo, aquele estúdio que a gente montou no quarto, no escritório. Ali a gente tentando captar usando fone de ouvido, mas a gente não quer que o fone apareça, né? Entendeu? A qualidade desses fones, mesmo o que vem com o celular, que é o caso desse aqui, não é boa, tá? Mas a gente não quer que o fio apareça. Captando com fone Bluetooth, tá? Também ficou bom, mas em comparação com a captação do microfone do próprio celular, no caso não esse, mas um outro Moto G, o Moto G ficou melhor.
entendeu? A captação estava melhor. E também deu para aproximar, para deixar o microfone bem de frente para a pessoa. Também tentei captar pelo microfone do computador, que era bom também, mas não funcionou direito, mesmo porque estaria captando a imagem em um aparelho, um dispositivo, e o som no outro. Depois teria que juntar, um trabalho desnecessário. Como o celular permitiu uma captação melhor, não investimos no microfone para isso, poderia ter feito isso, tá? Assim como comprou uma lâmpada, a luminária Ring, né? Para poder fazer uma melhora na iluminação, poderia ter comprado um microfone, tá? Mas os microfones são bem mais caros do que um microfone bom para captar áudio, para vídeo, custa bem mais caro do que a iluminação, tá? Então, deixamos lá. Então, a sugestão é fazer experiência mesmo antes de gravar para valer e ver o que dá para fazer. Dá para melhorar muito o som depois de filmado, tá? Por exemplo, retirando ruídos, tá? Destacando a voz usando o próprio software de edição de som, tá? Então é uma coisa que a gente precisa correr atrás. Se a captação não ficou tão boa, a gente pode salvar um pouco, salvar ela totalmente ou melhorar ela através do software, tá? O problema é que se você exagera muito, a voz fica metálica, tá? Foge do objetivo, tira a naturalidade da voz, porque é uma digitalização que está acontecendo, né? Você tira uma coisa, você acaba perdendo um pouco da voz também. Uma outra sugestão é usar roteiro escrito, tá? Não tentar falar de improviso, coisa e tal, e incluir as alterações durante a gravação para ser usado nas transcrições para Libras, tá? Ou seja, você vai pegar exatamente o mesmo texto que você usou para fazer o vídeo e mandar para a pessoa que vai fazer a transcrição para Libras, tá? Facilita muito o trabalho, né? Não ter que ficar vendo o vídeo e criando compreendendo o que está sendo dito para poder fazer a transcrição para Libras. É bom ter no roteiro, ou seja, o texto que foi usado no filme, e o contexto onde a cena se passa, possa estar bem detalhado, tá? Ajuda muito para fazer um filme legal. Isso aqui em relação à descrição, que é uma coisa que esse vídeo não tem, por exemplo, interessante seria ele começar sem áudio nenhum, sem a Cláudia estar começando a falar, para poder dar um tempo para a audiodescrição falar sobre o cenário que tem uma aquarela atrás, colorida, com cores azul, vermelha, né? E a pessoa está vestindo vestido branco, né? Uma mulher negra vestindo vestido branco, esse tipo uma descrição do cenário, né? Antes dela começar a falar. Esse vídeo não tem isso, teria que dar uma pausa no vídeo antes do início para poder que uma descrição ocorra, ou a audiodescrição vai ter que ocorrer junto com a fala da personagem, junto com a fala dela. Na parte de vídeo, também é uma área de experimentações, né? Experimentar a iluminação, o contraste, o que você quer destacar no primeiro plano e deixar os planos atrás, ou o plano atrás, somente para ilustrar o que a cena, o primeiro plano está fazendo, tá? A composição, se você vai botar direita, esquerda, em cima, o que vai estar compondo a cena. Isso não necessariamente não precisa ser, não estou falando de um cenário pronto, isso também, quando você vai filmar na rua, filmar dentro da escola, né, você tem que tomar o cuidado de tentar enxergar qual enquadramento que você está fazendo, que nível de iluminação que você tem. De novo, dá para salvar, melhorar muita coisa na edição, né, mas quanto melhor você chegar na edição, tanto para áudio quanto para vídeo, com material quase da melhor forma possível, capturado da melhor forma possível, fica mais fácil de editar depois, né. Por exemplo, você fez um vídeo na escola, né, ao invés de você usar o quadro inteiro que você filmou, você pode fazer um recorte, fazer uma aproximação, né, e usar somente aquele trecho. Pode fazer cortes no meio para dar uma ideia de continuidade, onde não teve continuidade, onde houve interrupções, né, você pode simular uma continuidade na edição e deixar o vídeo mais inteligível para quem, dentro da sua proposta da história que você quer contar no filme, tá? Uma sugestão isso aqui para acessibilidade é importante. Agora depende da proposta do seu filme. Às vezes seu filme precisa de um cenário
e de elementos, de bastante elementos em cena. Agora, se você está fazendo um filme pensando que ele vai ser usado por pessoas que precisam de acessibilidade, então é melhor você destacar somente aquilo que vai fazer parte da história que vai ser contada, né? Para que não haja distrações em quem tem facilidade de distração, para que a pessoa que tem dificuldade de distinguir muitos elementos numa cena consiga distinguir o que está acontecendo, consiga compreender o que está acontecendo, tá? Essa daqui eu acho a mais relevante, né? Preferir os enquadramentos, ou seja, a câmera deitada, 16:9, né? O widescreen, trabalhar com a câmera deitada, com o celular deitado, tá? E dividir a tela nos 3/3, né? Um terço, como está no filme. Se vocês repararem, né, no filme que eu passei, você tem você pode dividir a tela em 3. A Cláudia está no meio da tela e a direita e a esquerda estão vazios, tá? E num dos vazios da direita, no vazio da direita, ou da esquerda dela, né, da direita da tela, a gente colocou a intérprete de Libras naquela representação final, tá? Então, mas não precisa ser desse jeito. Por exemplo, se você está pensando bastante, que a acessibilidade é fundamental para você, você pode deslocar o personagem, no caso, que estava no meio da tela, ainda um pouco para a esquerda, né? Da tela, para a esquerda da tela. Peraí. Assim, para a esquerda da tela. Você pode deslocar ele um pouco, para sobrar mais espaço ou para a direita, né, se o intérprete for ficar do outro lado, mas, se eu não me engano, é melhor mesmo que o intérprete fique à esquerda, porque a gente tem a mania de ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele chamaria muito mais atenção às coisas que estão no canto superior esquerdo da nossa vista, tá? Do que o que está do lado de cá. Então, é melhor ele ficar à direita da tela, tá? Com a tela para sua frente, ele fica à direita da tela, e aí você pode aumentar esse espaço aqui, tirar um pouco do enquadramento, né? Tirar a pessoa do meio e deslocar ela um pouco para o lado, né? E deixando um espaço maior. Facilita, eu acho que isso facilita para quem vai fazer, o pessoal da transcrição, que vai fazer a tradução para Libras, né? E, por exemplo, tomar cuidado se você sabe que a legenda vai ficar embaixo, então você não vai botar uma legenda embaixo, ou não vai botar informação embaixo, né? Se você tem uma mesa, se a pessoa trabalhando numa mesa, você tem que subir a mesa na hora de fazer enquadramento para deixar espaço para a legenda, e a legenda não aparecer em cima dos componentes que estão sendo trabalhados na mesa, tá? Eu vou passar agora, só voltando aqui para esse daqui, só para vocês verem essa ideia dos 3/3, né? Que eu estava falando, né? São 3/3, 1, 2, 3. Por isso que, mesmo colocando mais elementos em cima daquele vídeo que a gente assistiu, não dá para ver ainda a essência da proposta ainda permanece. Eu vou passar agora mais um vídeo. Eu estou com tempo ainda, que eu já me perdi aqui no tempo. Deixa eu ver. Nossa, me perdi mesmo. Eu acho que eu não vou passar os 2 minutos que eu ia passar. Eu estiquei demais aqui mesmo. Posso passar ou não? É um filminho de 2 minutos. Vou passar, depois eu vou comentar, tá bom? Hoje vou contar a história de uma menininha. E para preservar a identidade dela, a chamarei Joaninha. Joaninha era uma menina linda. Sua mãe trançava seus cabelos e enfeitava com laços de fita de cetim de várias cores, vermelhas, brancas, de bolinhas, e Joaninha adorava aquele penteado. Joaninha era doida para aprender a ler e escrever, tanto que sua mãe começou a alfabetizá-la antes de entrar na escola. Então, quando entrou no 1º ano, já sabia o alfabeto e escrever de 1 a 100. Pode não parecer muito, mas naquela época o pré não era obrigatório. Então a criança entrava na escola completamente crua. Finalmente chegou o grande dia. Primeiro dia de aula.
A mãe de Joaninha fez seu penteado favorito com laços de fita de cetim e colocou o vestido que ela mais gostava. Um vestido azul de bolinhas brancas. E lá se foi ela, toda animada para aprender finalmente a ler e escrever. Primeiro dia, não foi muito como ela esperava. Na hora do intervalo, ficou sozinha e aquele monte de crianças correndo e gritando. Na escola dela não tinha refeitório. Então as crianças pegavam a caneca com a merenda e iam comer no pátio. No primeiro dia serviram sopa de feijão. E enquanto ela estava no pátio comendo, o menino passou correndo e derrubou toda a sopa no vestido dela. Mas mesmo a escola não sendo bem como ela imaginava, isso não a abateu, pois sua vontade de ler era muito maior. Bom, passei de novo, como vocês viram, foi o mesmo vídeo, né? Eu passei de novo com dois dos recursos da acessibilidade que eu comentei aqui, né? Não vamos falar da descrição, mas foi a legenda e um intérprete de Libras automático, né? Ficou uma porcaria a parte de Libras, tá? Não precisam escrever nos comentários que ficou ruim, porque ficou mesmo, tá? Foi um teste que eu estava realmente fazendo, que eu tinha começado a fazer um tempo atrás, e resolvi fazer de novo para ver como é que ficava aqui, né? Justamente para aqui, né? Terminar de fazer ele para aqui. E realmente fica tenebroso, tá? É uma pena porque a ferramenta em si, que era uma ferramenta que foi bancada pelo Mac, né? Mas parece que está muito parada, não pararam de mexer nela desde 2016, data fatídica essa, tá? Ela tem potencial, ela pega o texto e converte para Libras, permite ampliar o vocabulário, tá? Daria uma ajuda. Ela funciona mais para aprender, mais para se ter essa experiência, que é o que eu queria passar para você, fazer uma experiência de transcrição com Libras, mas ela fica mas está muito ruim. Acho que não dá para simplesmente dá para entender praticamente nada do que está. Mas para que somos ouvintes, dá para perceber. Eu acho que se você tiver um intérprete de Libras humano, né, ali naquele quadrinho, né, você consegue, ele não te atrapalha a compreender a mensagem, né? Eu vou falando para quem é ouvinte, né? Para quem não é ouvinte, é claro que não vai atrapalhar, vai ajudar. Mas para quem é ouvinte, ele não está invadindo o espaço do vídeo. Mas por que ele não está invadindo a mensagem do vídeo? Porque o vídeo foi pensado para que ele já foi pensado desde o início para que tivesse esse recurso no futuro, se pudesse ser implementado. Sobre a legenda, eu gostaria somente, para terminar falando uma coisa, a legenda simplesmente não é uma cópia fiel do texto, quer dizer, ela é uma cópia fiel do texto, mas as pontuações, as colocações dela foram revisadas e corrigidas manualmente no próprio YouTube, que por sinal tem uma ferramenta de legenda muito boa, mas ela não acontece automaticamente. Então, se vocês reparar, se vocês deixarem no automático, pode ser que a legenda passe muito rápido e não dê tempo de ler, ou se acumule muito legenda, ou faça um esquema tipo closed caption, que uma legenda vai subindo em cima da... E eu acho ruim de ler pra caramba, quando a legenda, quando vem duas linhas e uma linha fica alternando com a outra, entendeu? Fica feio, fica ruim. Então, a legenda tem que ser editada antes de ser publicada. Esse vídeo ainda não está com as legendas completamente feitas, tá? Só tá com uma parte delas corrigidas, tá? Então, para ter essa adaptação, para a pessoa conseguir a legenda ajudar a pessoa que não ouve, ou a pessoa que não possa estar ouvindo naquele momento em que eu vi o vídeo desligado, sem atrapalhar a mensagem. Então, a legenda é pensada para ter um ritmo de aparecer num ritmo que não estrague a mensagem do filme. É isso que eu queria colocar, espero que tenha espaço para a gente debater. Obrigado.